Olá, amada igreja. Mais uma vez é muito bom poder transmitir a vocês a mensagem, a palavra do Senhor. Nos dias atuais, uma das coisas em que aflora a nós é os sentimentos. Sabe, algumas vezes parece que lá dentro quer explodir. Mas como nós podemos controlar os nossos sentimentos? Às vezes nós temos que realmente reagir de uma forma em que vá nos trazer o equilíbrio. Será que o que eu estou sentindo é válido? Será que realmente vale a pena sentir o que eu sinto? O que estou tentando demonstrar com o meu sentimento? Quais são os valores em que eu quero defender? Como posso resolver as questões sem levar em consideração aquilo em que eu sinto? É muito difícil. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia tem a nos informar a respeito de sentimentos? Nossos sentimentos são afetados pelo pecado. É isso que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Lá diz assim: mas contudo, na vida, nossos sentimentos são afetados pelo pecado. O pecado distorce tudo que Deus criou para ser bom. Por causa disso, nossos sentimentos podem nos enganar, prender, desviar do caminho certo ou causar muito sofrimento. Nossos sentimentos podem causar em nós muito sofrimento. E eu tenho certeza que neste momento existem muitas pessoas em que sofrem por estarem sentindo algo em que está pesado no coração. Mas por que nós sentimos isso? Exatamente por causa disso, por causa do pecado. O pecado nos leva a muitas vezes sentirmos algo em que não é natural, não foi feito por Deus para nós. O sentimento de culpa, de tristeza, de rancor, de remorso, de raiva, muitas vezes nos traz um sentimento em que nós não queremos sentir, mas que está lá, está nos judiando e está nos maltratando. Devemos colocar à prova todos os nossos sentimentos com a palavra do Senhor. Devemos realmente fazer um comparativo se realmente aquilo em que sentimos é algo em que vale a pena sentir. Se for de Deus, com certeza. Mas se for de Satanás, não vale a pena. E raiva, culpa, sentimento de ódio, sentimento de remorso não vem de Deus. Sentimento de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, esse sim vem de Deus. Situações que nem sempre são fáceis de resolver, deixamos os nossos sentimentos resolverem e assim cometemos erros. Veja lá o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativos todos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Nossos pensamentos devem estar cativos em Cristo Jesus. Nossos pensamentos devem se levar até Deus. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender o propósito de Deus sobre nossa vida. Não vivemos como o padrão em que o mundo oferece, mas vivemos de acordo com o padrão oferecido por Deus. Deus nos dá um padrão pela Bíblia. A palavra do Senhor é clara em relação a isso. E a palavra do Senhor nos diz que devemos nos amoldar conforme a vontade de Cristo Jesus e não conforme a vontade do mundo. Quando amoldamos a vontade de Cristo Jesus, nós temos um padrão em que nós seguimos, em que não faz parte daquilo em que o mundo oferece. E este padrão é totalmente diferente. Parece que nós vivemos em outro mundo e não no mundo em que está à nossa volta, pois não nos amoldamos a este mundo e amoldamos aos padrões da palavra do Senhor dada por Cristo Jesus, por próprio Deus, e nos deixamos amoldar através do poder do Espírito Santo. Veja lá o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. Lá diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício viver fora dos padrões do que o mundo oferece. E é por isso que nós devemos estar sempre prontos a fazer a vontade de Deus, demonstrando realmente interesse e estudando a palavra do Senhor. Sem o conhecimento da palavra do Senhor, nós jamais conseguiremos estar voltados à vontade de Deus. E é por isso que deixamos sentimentos de mágoa, de culpa, de tristeza, de raiva, de rancor tomar conta de nossa vida, porque não conhecemos a verdadeira e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela continua:
Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós temos que ter um conceito equilibrado e isso está atrelado também aos nossos sentimentos. Deus quer com que nós nos mantemos bem estáveis. Moisés, em algumas vezes, ele perdeu a razão e colocou o sentimento acima daquilo em que ele deveria fazer. Pagou um preço muito alto. Ele, em vez de demonstrar clareza e firmeza na decisão em que tomara, simplesmente usou a raiva. E isso não é bom. Cometeu erros. Deus agiu mesmo assim em misericórdia a ele e para com o povo. Mas o preço em que ele pagou foi muito alto, de não poder ter entrado na terra prometida. Em quarto lugar, devemos reconhecer os nossos erros e confessar os nossos pecados. Os pecados são os que mais nos atrapalham em relação a sentimentos. Eles que nos levam a cometer erros. Eles que nos levam a ter sentimentos em que não partem da vontade de Deus. Portanto, nós devemos confessar e perdoar aqueles em que nos ofenderam, confessando os nossos pecados e sendo perdoados assim também por Deus, tendo uma vida próspera e plena perante o Senhor, onde os sentimentos em que devem reinar na nossa vida é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, enfim, todos os frutos dados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9, lá fala o seguinte: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa ser uma pessoa santa, pura e eficaz. No mundo em que nós vivemos, a única coisa que importa realmente é você ser melhor do que o teu irmão ou aquele que está à tua volta. Na concorrência livre, você tem que ser o melhor. Melhor sim, mas na presença do Senhor, na presença de Deus, na presença daqueles em que estão à sua volta, se santificando em Cristo Jesus, deixando com que o Espírito Santo mostre a você o que realmente deve ser feito ou não. Quando deixamos com que o Senhor trabalhe na nossa vida, pode ter certeza de que as coisas vão andar cada vez melhor. Os teus sentimentos são válidos, mas somente quando estão dentro da vontade de Deus. Quando estão fora da vontade de Deus, eles não são válidos, pois vão fazer você pecar e vão fazer você cometer erros. Coloque os teus sentimentos sempre à prova. Compare-os com a palavra do Senhor e veja se realmente são sentimentos em que valem a pena ter. E se não são, deixe-os de lado e peça a Deus para que te coloque sentimentos que provêm da vontade dEle e da palavra dEle. Que Deus te abençoe. Amém.